Olá, daqui é um homem. Neste vídeo venho-te falar um pouco sobre livros e sobre leitura. E como muitos de nós podemos aproveitar melhor esta pandemia para lermos um pouco mais, para pegarmos num livro que tínhamos lá na prateleira há tanto tempo e não encontrávamos o tempo e a disposição para ler, eu venho-te falar um bocadinho sobre o interesse na leitura, porque eu nem sempre tive muito interesse na leitura, nunca tive muito interesse em livros. Para mim a leitura era mais uma obrigação do que um prazer, quando eu era miúdo. No entanto, houve algumas experiências que eu tive na minha vida que me fizeram começar a ter mais interesse nos livros, mais interesse na leitura. Apesar de eu não gostar muito de ler, sempre os adultos que eu conhecia, ou pelo menos alguns adultos, e até alguns miúdos da minha idade, sempre diziam que era importante ler. Mas eu pensava, mas porquê que é tão importante ler? Porquê que é tão importante? O que é que o ler, o que é que o facto de eu estar sentado, de estar a olhar para um papel que tem tinta impressa lá, que tem letras lá nesse papel, o que é que isso vai contribuir para a minha vida? É muito melhor fazer as coisas, agir, ir jogar à bola, jogar videojogos, é muito melhor ir correr, sei lá. Eu pensava que a ação era muito melhor do que a teoria. A prática era muito melhor do que a teoria. E ainda hoje eu acredito nisto. No entanto, a teoria também é importante. E se há tanta gente no mundo que lê livros, não é? Certamente que eles têm algum valor. Não é possível que todas essas pessoas estejam todas enganadas. São todos uns burros. Estão a gastar 1 hora do seu dia a olhar para um papel com letras e aquilo não lhes vai trazer nada. E então, eu sempre tive na minha mente a ideia de que, sim, realmente é importante, mesmo que eu não tivesse a ver exatamente qual é o valor de ler livros, mas eu sabia de alguma forma que isso era importante para a minha vida e que é importante para as pessoas ler livros. Houve numas férias de verão que aconteceram duas experiências que me fizeram mudar a minha percepção de ler um livro. Uma delas era, eu estava de férias de verão e estava a ouvir rádio, estava a ouvir rádio num daqueles MP3 antigos que existiam, que tinham ligação de rádio. Não tinha muita coisa para fazer e então tinha tempo para fazer o que me apetecesse. Estava a ouvir a rádio e num dos programas de rádio estava lá uma autora de livros, não me lembro o nome dela, mas basicamente estava a ser entrevistada e a falar sobre o valor da leitura para as crianças e como é que os pais podiam estimular mais as crianças a ler livros. Peço perdão? Como é que os pais podiam estimular mais as crianças a ler livros. E houve uma ideia que me ficou de eu assistir a esse programa de rádio e que eu trago comigo até hoje e é uma das ideias que mais me ajuda a conseguir ler livros, mesmo sendo um leitor lento, mesmo às vezes desconcentrando-me durante a leitura, mas que me ajuda a conseguir ler livros, acabar livros grandes e ler mais livros do que se calhar alguma vez leria se nunca tivesse tido aquela ideia. E a ideia é tão simples que é a seguinte. Ela dizia: pais, deixem os miúdos começar livros à toa. Não metam muita pressão neles em se tu queres este livro, a gente compra o teu livro, mas tu vais ter que acabar.
não se importem se ele acaba o livro, se não acaba o livro. Deixem-no começar, nem que ele leia 20 páginas, 30 páginas, e o livro tem muito mais, mas depois ele desinteressa-se, deixem-no começar sem acabar. Ele já, durante essas 20 páginas, ele já treinou um bocadinho mais a leitura, já aprendeu mais qualquer coisa, mesmo sem acabar. Talvez agora ele vá pegar num outro livro qualquer que existe lá em casa, ou que um dos amigos dele tem, e começa a ler, e lê mais umas 10, 20, 30 páginas. E mais uma vez ele também não se interessa muito por esse livro. Mas pelo menos ele está a exercitar a leitura. Pelo menos ele está a entusiasmar-se com a ideia de conhecer coisas novas, de conhecer ideias novas que alguém escreveu. E isso já é um ótimo ponto de partida, mesmo sem o miúdo ou a miúda acabarem o livro. Bem-vindo, Diogo Santos. Se quiseres partilhar aí a tua experiência connosco, estás à vontade. Onde é que eu ia? E, portanto, começar um livro, mesmo sem o acabar, pode ser um bom ponto de partida para estimular a leitura do miúdo. Uma coisa também importante é a pessoa descobrir qual é que é o estilo de leitura que mais a cativa. E isso não é muito difícil. Eu acho que tu deves ler livros que vão de encontro aos teus interesses. Isso foi sempre o que eu procurei fazer. Eu tenho aqui alguns livros que vos gostaria de mostrar para perceberem como é que eu comecei também a desenvolver-me mais na leitura e como é que tu também, aos poucos, podes começar a ler mais. Mesmo que não tenhas muito gosto na leitura, como é que tu podes desenvolver mais essa área da tua vida? Acho que é muito importante leres livros de estilos diferentes, de temas muito diferentes, até que há de existir, até que hás de encontrar um tema que te interessa e que te consegue prender durante horas e horas a leres o livro. Ou então encontrares o autor certo. Às vezes tu precisas de encontrar um autor que tenha aquele estilo de escrita que simplesmente te consegue prender ao livro. Enquanto não encontras, vai tentando ler. Vai tentando ler, mesmo que sejam pedaços pequeninos, ok? Uma das outras experiências que eu li, que eu encontrei e que me estimulou a ler mais, foi uma biografia de um homem. Eu li isso numa revista, não me lembro qual era a revista, ok? Mas na biografia desse homem, ele fala da experiência que teve, em que ele teve um acidente e que isso danificou muitas funções cerebrais que ele tinha. E que ele tinha muitas tarefas simples do dia a dia que se tornavam extremamente complexas. Isso inclui a leitura, ok? Isso inclui a leitura. Significa que ele, se calhar, estava a ler um livro, ou a ler qualquer coisa, ou a ler um manual de utilização de um produto, e ele começava a ler a primeira linha e era extremamente difícil ele passar da primeira linha. E então, o que é incrível era as técnicas que ele utilizava, e que, na minha opinião, já agora este livro é incrível, eu vou falar dele a seguir, e que, na minha opinião, demonstram a capacidade criativa que o ser humano tem quando se encontra em situações adversas, quando se encontra em situações que não são propícias para ele atingir o seu objetivo. Mas quando ele define um objetivo, consegue fazer
consegue dar as voltas que forem precisas para chegar ao seu objetivo. O que é que esse homem fazia? Esse homem que tinha muita dificuldade em ler. Ele pegava num lápis, e ele lia, nem que fossem 5 palavras. Imagina, ele precisava de investir algum esforço considerável para conseguir ler 5 palavras. Porquê? Porque a função cerebral dele não dava para muito mais do que isso. Ok? E então ele lia 5 palavras, ele riscava, fazia um tracinho exatamente na última palavra que tinha lido. Não importava. E depois continuava a fazer o seu dia-a-dia, a sua vida. Depois, quando estava mais entusiasmado, novamente, voltava a pegar no livro e voltava a ler mais umas palavras. E fazia um risquinho, fazia um tracinho, exatamente na palavra que tinha terminado de ler. E a verdade é que ele conseguiu ler muita coisa, conseguiu ler livros até complexos. Não sei se os leu todos, não sei se os leu de uma ponta à outra, mas este homem tinha todas as desculpas para não ler, não é? Ele podia dizer, eu vou-me focar em fazer só coisas básicas da minha vida e vou deixar a leitura para trás porque o esforço não recompensa. Mas ele decidiu investir este esforço. E se tu não tens essa dificuldade, essa limitação, então tu tens muito mais condições para poderes ler. Não estou a dizer que tens que ler muito, que tens que ler pouco. Tu é que sabes a quantidade de leitura que é boa para ti, que é boa para a tua vida. Mas a verdade é que tu consegues ler mais do que estás a ler, provavelmente. E não nos faz mal nenhum ler mais uns quantos livros na nossa vida. A experiência deste homem fez-me com que eu começasse a utilizar técnicas semelhantes, apesar de eu conseguir ler um bocadinho mais do que 5 palavras. Mas se eu conseguir... às vezes levava um livro no autocarro, por exemplo este, Dale Carnegie, A Vida é Curta, mas Pode Ser Maravilhosa. Por exemplo este. E lia... Imagina que por alguma razão, pelo barulho, não conseguia ler muitas páginas. Lia as páginas que fossem precisas e se chegasse a meio de uma página, por exemplo, imagina que eu chegava aqui exatamente a esta linha, eu com um lápis metia aqui uma setinha para recomeçar exatamente nesta linha quando fosse pegar no livro novamente. E claro, teres um marcador é sempre útil para não te perderes. E a verdade é que com este método, e por ir lendo nos transportes públicos, por ir lendo nos tempos livres, nas férias, pouco a pouco eu fui conseguindo ler mais e mais e mais. E o que me interessou sempre na leitura não era ler só por ler. Nada contra se tu és uma pessoa que gosta muito de ler e ler, para ti ler tem o mesmo prazer do que ver um filme ou ver uma telenovela ou algo do género. Isso é muito bom porque pelo menos estás a exercitar funções mentais que não exercitas quando vês um filme ou vês uma telenovela. Apesar de que tudo tem o seu lugar, há tempo para fazer todas essas coisas. Mas se tu gostas de ler simplesmente por recreação, tudo bem, nada contra. Eu sempre me interessei em ler e talvez isto seja uma característica minha porque me custava ler, porque era uma coisa que eu tenho que investir algum esforço, que eu tenho que investir alguma força de vontade nisso. E então eu sempre pensei, já que vou gastar 1 hora a ler, pelo menos eu quero que nessa hora que eu vou gastar a ler, eu consiga tirar ideias práticas para utilizar na minha vida. E então, a área que me começou a entusiasmar mais
foi o desenvolvimento humano, ou mais particularmente o desenvolvimento pessoal. Eu tenho aqui alguns livros, não são todos os que eu já vi de desenvolvimento pessoal. E, portanto, só neste bloquinho, para um miúdo que não gostava de ler, já consegui ler alguma coisa interessante. Já consegui ler 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros. Não sei quantas páginas, quantas palavras estão aqui, mas isso também não me interessa muito. O que interessa é as ideias que eu tirei daqui. Os primeiros 2 livros de desenvolvimento humano que eu comecei a ler foram estes, pequeninos. Ok? Já não me lembro onde é que os comprei. E são livros muito superficiais, é verdade. Por exemplo, este de gerir o tempo. Mas, mesmo sendo livros superficiais, na altura em que eu os li, começaram-me a dar alguns conceitos básicos, conceitos muito infantis quase, mas conceitos de desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal. Ou seja, como é que eu posso usar os meus recursos, neste caso, como é que eu posso usar o meu tempo, da maneira mais eficaz possível. Como é que eu posso aproveitar melhor o meu tempo, fazer mais coisas no meu dia-a-dia, criar mais valor na minha vida. E, portanto, mesmo que tu comeces por uma coisa muito, muito básica, muito, muito simples, há que começar por algum lado. Eu comecei com este, gerir o seu tempo. Olá, Mariana, bem-vinda! Passei para este, maximiza o poder da sua mente. Fala sobre algumas técnicas, fala sobre certos processos que existem no nosso cérebro, na nossa mente, como conseguir optimizá-los da melhor maneira, como pôr as coisas em perspectiva, coisas assim, temas assim desse género. E mesmo que sejam superficiais, foi por onde eu comecei no meu desenvolvimento humano. Depois, claro, fui conhecendo coisas um pouco mais profundas. Passei a conhecer o trabalho deste senhor. Muita gente o adora, muita gente o detesta, que é o Tony Robbins. E então tenho estes 2 livros do Tony Robbins, que são O Jogo do Dinheiro e Inabalável. Este é provavelmente o autor de desenvolvimento pessoal mais conhecido em todo o mundo, Tony Robbins, nos dias de hoje, claro. E aqui, nos livros deste homem, já consegui apanhar mais algumas ideias de desenvolvimento humano. O que eu acho incrível num homem como ele é que, a falar de um tema tão específico como o dinheiro, por exemplo, ele consegue ir buscar princípios de tantas outras áreas diferentes. Ele, para falar sobre dinheiro, sobre economia, consegue ir buscar princípios de psicologia, consegue ir buscar princípios da história, consegue ir buscar casos históricos antigos, da Roma Antiga, do Egito, do que for, e consegue escrever tudo isto de uma forma que me interessou e que me cativou. Estes 2 livros são bastante interessantes, são sobre dinheiro, em particular, é um tema bastante específico, o jogo do dinheiro. O Jogo do Dinheiro é o primeiro livro que ele escreveu, é maior, tem 650 páginas, mais ou menos. E o Inabalável é como se fosse o resumo deste, com mais umas pequenas ideias, umas pequenas ideias que ele acrescentou no livro. O livro é bom porque ele não transmite só as suas ideias. Ele entrevistou para aí uns 10
umas 10 pessoas que são as mentes financeiras mais brilhantes, digamos, do mundo, como investidores como o Ray Dalio, David Swanson, o criador dos índices da bolsa e vários outros homens. Ou seja, pessoas que sabem profundamente como é que funciona o sistema financeiro, como é que funciona a economia. É muito interessante e é muito prático. Foi bastante prático para mim. É claro que eu não comprei este livro com o objetivo de me tornar rico, mas com o objetivo de entender melhor como é que funciona o dinheiro a nível mundial. E o livro que eu estou a ler neste momento, e como vês, ainda tenho aqui a marca, ainda vou a meio, mas que dentro do desenvolvimento humano é o livro mais interessante que eu já encontrei até hoje, que é Spiral Dynamics, e que foi uma teoria desenvolvida por Clare Graves, e estes dois alunos dele, Don Edward Beck e Christopher Cohen, estes dois alunos dele desenvolveram mais um pouco a teoria dele e também escreveram o livro. O que é interessante neste livro é a visão holística. Holística significa uma visão o mais geral possível, uma visão do todo sobre o desenvolvimento humano. Não é sobre um tema específico, como o dinheiro, por exemplo, não é sobre um tema específico como relações humanas, é uma visão generalista, uma visão holística do desenvolvimento humano. A própria imagem da capa é quase que um resumo do livro, porque a vida humana é como se fosse esta espiral, ok? E atenção, existe investigação científica por detrás deste método, não é apenas um romance, não é apenas uma ficção. Existiu estatísticas, existiram estudos. Estes homens viajaram para vários países, para várias culturas, para desenvolver este sistema científico. E basicamente, quando nós nascemos, começamos aqui na pontinha da espiral. E vamos passando por vários estágios. Temos o estágio bege, que é o estágio inicial, em que pensamos só em sobreviver, gritamos, berramos, só queremos que nos deem água, comida, que cuidem de nós. Só pensamos na sobrevivência. Passamos depois para um estágio um bocadinho acima, o estágio roxo, em que já começamos a contribuir a alguma coisa para os outros e não a pensar só em nós. Depois passamos para o estágio vermelho, para o estágio azul, para o estágio laranja, para o estágio verde, para o estágio amarelo, para o estágio turquesa e para o estágio coral. Ok? Eu, num dos meus vídeos, aprofundei mais este livro e ainda quero fazer mais alguns vídeos sobre este livro porque é mesmo, tem muito, muito conteúdo. Mas, para já, isto é o suficiente. E pronto, estes foram os livros de desenvolvimento humano que eu ainda não... alguns deles ficaram a meio, por exemplo, a Spiral Dynamics está a meio, mas os outros li-os de uma ponta à outra. Mariana, se tu quiseres, estás à vontade para falar de livros, do que é que gostas de ler, do que é que não gostas, estás à vontade, está bem? Ainda antes de eu me interessar por desenvolvimento humano, interessava-me por aquilo que eu era melhor a fazer em miúdo, que era desenhar. Eu não tinha muito jeito para jogar a bola, eu não tinha assim muito jeito para outras coisas, mas para desenhar tinha bastante jeito. E então, pensei, por que não começar a ler sobre isso?
E também consegui ler mais estes livros aqui. Alguns mais técnicos, arte abstrata, é um bocado mais histórico, sobre os conceitos de arte abstrata do século XXI e XX, se não me engano. Um livro também mais técnico, que é o dos Guias Essenciais da Arte. É tipo quase uma enciclopédia, não é? E este tipo de livros, é claro que não são para ser lidos de uma ponta à outra como um romance ou como um daqueles livros que eu vos mostrei. São mais uns livros de consulta. Portanto, às vezes pode ser um ponto de partida. E, ainda sobre a arte, aqui este livro, O Ladrão de Arte, que é uma pequena telenovela de um ladrão que rouba a arte, não é? E temos um professor de arte que fala muito apaixonadamente sobre a história de arte e para além da história de arte, também como é que a arte como é que a arte influenciava a cultura de antigamente. Este é muito interessante também. E é isso. Tenho aqui mais uns quantos. Também comecei a ler As Memórias de Adriano, mas não me cativou muito. Este livro é mais ficção, romance histórico. É mais romance histórico. O Espião de Dom João II, da Diana Barroqueiro. E eu também gosto bastante de romance histórico. É um livro mais para descontrair, no fim do dia ou assim, antes de adormecer. Gosto mais de ler este tipo de livros nessa altura. Uma última ideia que eu tenho para tu leres mais, se quiseres, se achares que é uma forma prática, é comprares, por exemplo, um dispositivo como estes, o Kobo. Eu comprei este, Kobo. O que é prático neste livro, em vez de teres que andar com um livro de papel, uma coisa grande atrás, é que tens milhares de livros aqui dentro, todos em formato de EPUB. E, portanto, num dispositivo mais pequenino, e sim pode custar, existem vários valores, depende do modelo, vai pesquisar o Kobo ou o Kindle. Eu comprei este, que é, qual é que é o modelo? Acho que este é o Aura, se não me engano. Mas como vês, ele cabe encaixa bem numa mão só. E era isso que eu procurava num destes dispositivos, era conseguir tê-lo só numa mão para poder levá-lo nos transportes ou qualquer coisa assim. E, portanto, pelo preço de 100 euros ou 200 euros, depende do modelo que tu comprares, alguns são mais baratos, outros são mais caros. Dependendo do modelo que tu comprares, tu tens logo aqui milhares de livros. Atenção, não é só comprares o dispositivo e tens os livros todos. Tu também tens que comprar o livro. Mas, por aquilo que eu vi, por aquilo que eu comparei, comprar livros aqui é bastante mais barato do que comprar livros físicos, como é o caso destes livros que eu te mostrei. Ou seja, eu poderia comprar um livro como A Vida é Curta, mas Pode Ser Maravilhosa, do Dale Carnegie. Podia comprá-lo aqui e provavelmente seria uma percentagem mais barata do que comprar o livro em formato físico. E é isso, meu querido. Espero que tenha-te inspirado para ires ler mais um bocadinho. Não precisas de ler os livros todos à face da terra, não precisas de ser uma enciclopédia com perninhas, que é uma expressão que eu adoro.
o facto de leres muito ou de leres pouco não faz de ti melhor pessoa ou pior pessoa. No entanto, se tu conseguires ler e se a informação que tu encontras nos livros conseguires de alguma forma trazer essa informação, trazer essa sabedoria, esse conhecimento de forma prática para a tua vida, então isso sim vai fazer de ti um ser humano mais completo e mais desenvolvido. Era tudo o que eu tinha para hoje e, mais uma vez, desejo-te uma vida cheia de significado, de felicidade, abundância e amor. Atenciosamente, um homem.